forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amigos e amigas, a ti minha saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a palavra para um tempo de reflexão, é um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que tem o intuito de partilhar uma palavra de orientação cristã, oferecendo às pessoas a possibilidade, a partir das Sagradas Escrituras, de conhecerem a Jesus Cristo e assim aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, que é o projeto do Reino de Deus para toda a humanidade. Nosso tema de reflexão para hoje é lições da natureza. No corre-corre do dia a dia, nos escapam detalhes importantes da nossa percepção, detalhes estes presentes na própria natureza. Poderia então surgir a pergunta: o que pode a natureza, aparentemente muda, que não fala, nos dizer para a vida? Que lição objetiva ela pode nos ensinar? Será mesmo que a natureza é muda? Outro dia estive olhando um documentário que mostrava a beleza e as curiosidades de um país gelado. No inverno, os galhos estavam cobertos de neve e o sol pálido brilhava sobre eles. Era uma visão bonita para quem estava agasalhado numa sala, vendo os rigores do frio pela TV, porém sem senti-los na pele. O repórter que estava realizando o documentário parecia estar viajando por uma via expressa da Europa e descrevia o cenário de galhos quebrados e caídos próximos das árvores. Aparentemente, uma tempestade de neve havia passado por ali. Enquanto os observadores viam as imagens, o narrador fez uma pergunta: será que estamos vendo as lições da natureza? Confesso que de imediato eu não tinha tido nenhuma reação e nenhuma conclusão. Foi então que ele acrescentou: as tempestades são parte do ciclo do tempo e da natureza. A combinação de neve e vento foram demais para as árvores, fazendo com que muitos galhos tenham sido quebrados, deformando a beleza delas. Contudo, podemos observar que, embora alguns galhos tenham sido perdidos, as árvores foram poupadas. O autor da matéria sabia que quando chegasse a primavera, os galhos remanescentes iriam simplesmente brotar, sendo que as árvores então logo seriam cobertas de folhas. As árvores cobertas de folhas novamente estariam cumprindo a sua missão de dar oxigênio para os pulmões humanos, abrigo para a procriação dos pássaros, sombra para um andarilho e frutos para alimentar pessoas e animais. Sim, a tempestade de neve talvez deixaria algumas lacunas pelas folhas e galhos quebrados. Mas, com o tempo, estas desapareceriam à medida que os galhos recebessem o sol, a chuva e a seiva alimentadora vinda das raízes. Ao terminar de assistir aquele documentário, fui levado a refletir a partir da perspectiva do reino de Deus e do seu agir no nosso mundo. Percebemos que Deus está presente no meio de nós. Ele nos revela o seu poder e o seu agir. Contudo, muitas vezes este agir por meio da sua boa criação nos passa despercebido. Quando olhamos para os Salmos, encontramos as seguintes palavras: Ele faz cair neve tão grossa como a lã, e espalha a geada como pó. Ele envia chuva de pedra, gelo em pedaços. Ninguém suporta o frio que ele manda. Então ele dá uma ordem e o gelo se derrete, manda o vento soprar e as águas correm. Quando lançamos nosso olhar cuidadoso sobre a criação de Deus, podemos ver o seu poder criador e mantenedor em tudo. Quem pode contestar tal realidade? Eu não creio na existência do ciclo da natureza sem que haja um criador e mantenedor em tudo isso. Eu também não creio na existência do ser humano sem que também haja para ele um criador, um cuidador e um mantenedor.
A diferença entre a natureza e o ser humano é que a natureza aceita e obedece ao senhorio do seu Criador, enquanto o ser humano tem suas reservas e teimosias, resistindo em obedecê-lo. O ser humano confia demais em si mesmo e de menos no seu Deus Criador. Numa palavra inspiradora, o autor bíblico assim diz: o que agrada a Deus não são cavalos fortes nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Há lições na natureza. Há lições na natureza do ser humano. Há tempestades na natureza e há também tormentas na vida humana. Mas há restauração, tanto na natureza quanto na vida humana. Geralmente, momentos difíceis são prefácios de momentos bons com Deus. O documentário da tempestade na neve, combinada com o vento, não terminou com as imagens desoladoras da destruição. Após o inverno e a tempestade de neve, veio então a primavera para dizer que, embora as tempestades façam com que alguns galhos estejam perdidos, as árvores foram poupadas, fazendo brotar novos galhos, novas folhas e novos frutos. Em meio aos rigores das tempestades da vida, pode escapar-nos os ensinamentos de Deus em meio a elas. As pessoas cristãs, eu e você, não estamos isentas dos maus tempos e tempestades, mas somos seres que podem e devem confiar na promessa da dádiva da primavera. Jesus, no diálogo e em oração com o Pai, disse: eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. O pedido de Jesus em favor dos que creem que ele veio de Deus e foi enviado ao mundo é calor que derrete o gelo e o vento das tempestades da nossa vida. O inverno pode parecer-nos tenebroso e complicado, mas na sequência a primavera pode devolver-nos o sol da esperança. O mundo precisa do oxigênio das árvores. Os pássaros precisam de galhos para fazer seus ninhos. Os seres viventes precisam de frutos para alimentar-se. Qual aprendizado podemos obter da natureza? O salmista também nos lembra: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam toda a terra. Deus armou no céu uma barraca para o sol. Amados e amadas, passar pela vida e nada perceber das lições de Deus passadas até mesmo pela natureza é desperdiçar uma existência toda. Quem atentamente observa, assim como naquele documentário sobre os rigores do inverno e a restauração da primavera sobre a natureza, sente e tem certeza que há um Deus que controla, cuida, restaura essa natureza. Não importa quais sejam os rigores que os assolam, pois Cristo já orou por aqueles que creem que Ele é o Filho de Deus e que veio ao mundo para restaurar os cansados e abatidos. Isto serve para mim e para você. Ele mesmo faz o convite: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Amados e amadas, a natureza confia, espera e obedece ao seu Criador. Por isso é regenerada, mesmo que açoitada por tempestades. Como eu e você agimos diante do nosso Deus Criador? Se agirmos como a natureza, veremos que apesar dos estragos que passamos nas nossas vidas, as nossas vidas mesmo assim serão poupadas, protegidas e cuidadas por Ele. Que Deus nos dê olhos abertos, mente compreensível
e coração receptivo aos seus sinais de agir no nosso dia a dia. Que Deus assim te abençoe e te guarde, hoje e para sempre. Amém.